Há um tipo de dinheiro capaz de tirar o sono dos governos. Não porque ele seja uma arma, um exército ou uma conspiração, mas porque ele muda a fonte do poder, onde o valor é criado, como ele circula e quem pode controlar esse fluxo. Imagine um código aberto que ninguém pode imprimir à vontade, um registro público que não se apaga, e uma regra simples que diz: só haverá 21 milhões desse dinheiro. É essa a ideia, e as consequências práticas que ela gera, que assusta autoridades em todo o mundo. No final do século XIX, havia um homem que sabia exatamente o que significa controlar o fluxo do valor. John D. Rockefeller. Ele começou com visão e astúcia, negociando cada centavo que entrava e saía do mercado de óleo. Comprava refinarias, controlava transportes, apertava margens, exigia descontos secretos das ferrovias, os chamados rebates, e organizava sua empresa para operar como uma engrenagem vertical, de poço à lâmpada. Em poucos anos, a Standard Oil dominou praticamente toda a indústria. Em determinados mercados, sua participação chegava perto de 90%. Essa concentração não foi só econômica, foi política e social. Quando uma única entidade controla grande parte do fluxo de um recurso essencial, ela passa a ditar preço, acesso e ritmo da inovação. As táticas de Rockefeller alimentaram escândalo. Jornalistas investigativos como Ida Tarbell, denúncias públicas, comissões e, por fim, ações legais. A opinião pública virou contra os trusts. O resultado foi paradoxal. A fortuna e a influência daquela família não desapareceram da noite para o dia, mas o formato que permitia esse tipo de controle centralizado foi derrotado pelo Estado. A Suprema Corte dos Estados Unidos determinou o desmembramento da Standard Oil em 1911. Por que contar essa história agora? Porque ela ajuda a entender um medo institucional que não mudou muito. Quando alguém, pessoa, empresa ou tecnologia controla onde o valor circula, o poder se concentra. E se o que muda não for um produtor de óleo, mas o próprio mecanismo de criação e transferência de dinheiro, a reação das instituições tende a ser intensa. No início dos anos 2000, eclodiram crises financeiras que lembraram às pessoas o poder das instituições centrais, bancos, governos e sistemas de pagamento. Em 2008, em meio ao colapso e à descrença em intermediários, alguém ou um grupo sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto publicou um documento com uma proposta radical: um sistema monetário baseado em criptografia e consenso descentralizado, operando sem um emissor central. Em 2009, nasceu a primeira moeda digital desse tipo, Bitcoin. Para capturar por que Bitcoin é percebido como uma ameaça por centros de poder, é preciso entender 4 propriedades centrais, em linguagem simples. Primeiro, escassez programada. Ao contrário de moedas fiduciárias que governos podem emitir à vontade, o protocolo do Bitcoin determina, por código, que haverá no máximo 21 milhões de unidades. Essa limitação é pública e previsível. Em vez de depender da decisão de um banco central, a oferta é governada por regras de software, que só mudam se a maioria da rede concordar com uma alteração. Algo difícil em uma rede global. Segundo, ledger público e imutabilidade relativa. Todas as transações são registradas em um livro razão distribuído, visível para quem quiser olhar. Esse registro é projetado para ser resistente a alterações retroativas. Uma vez confirmada, uma transação torna-se parte de uma cadeia de blocos cuja reescrita exigiria controle massivo do poder de processamento da rede. Não é que nada jamais possa ser mudado. É que, na prática, alterar registros exige custos e coordenação enormes, um obstáculo para quem deseja censurar ou reverter transferências de forma arbitrária. Terceiro, descentralização. Não há um único servidor, banco ou ministério que comande o Bitcoin. A rede funciona por meio de nós e mineradores distribuídos pelo mundo, computadores que competem em resolver problemas criptográficos e, assim, garantem consenso e segurança. Isso reduz os pontos únicos de falha que os governos costumam pressionar para impor controles. Sem um servidor central,
Ordens judiciais contra um provedor específico não encerram a rede inteira. Quarto, prova criptográfica de propriedade. Chaves privadas dão controle sobre saldos. A posse das chaves é a única prova de posse econômica naquele sistema. Isso cria um modelo diferente do sistema bancário, em que a relação de confiança se dá através de instituições que podem congelar, reestruturar ou confiscar saldos. No mundo das chaves, quem tem a chave controla os fundos. Ainda que essa mesma característica traga debate sobre responsabilidade, custódia e segurança pessoal. Essas propriedades traduzem-se em efeitos práticos, que fazem os governos olhar para o Bitcoin com desconfiança. Vamos enumerar 4 motivos claros, práticos, pelos quais estados reavaliam sua relação com essa tecnologia. O primeiro motivo é a erosão do seigniorage, a receita do Estado pela emissão de moeda. Quando um governo emite moeda, há um ganho implícito. Ele gasta primeiro, antes que a inflação reduza o poder de compra desse dinheiro. Se pessoas e empresas optam por ativos que não podem ser emitidos pelo Estado, esse mecanismo de financiamento fica fragilizado. Em economias onde o Estado depende fortemente dessa margem para financiar gastos, a adoção significativa de um ativo que foge ao controle monetário reduz ferramentas fiscais e monetárias tradicionais. O segundo motivo é a redução de eficácia das políticas de controle de capitais. Em momentos de crise, governos costumam limitar saídas de capital, impor controles cambiais ou restringir transferências para preservar estabilidade. Uma moeda e mecanismos de pagamento que permitem transferências diretas entre indivíduos e jurisdições podem facilitar fuga de capitais, minando essas políticas. É por isso que, em diversos lugares, as autoridades consideram bloqueios, proibições de exchanges locais ou exigências de KYC/AML como formas de retomar o controle das portas de entrada e saída. O terceiro motivo é a diminuição do alcance da vigilância financeira. Sistemas bancários centralizados auxiliam as autoridades em rastrear fluxos, impor sanções, detectar lavagem de dinheiro e cobrar impostos. Bitcoin, sendo pseudônimo e público ao mesmo tempo, oferece uma mistura complexa. Por um lado, todas as transações ficam registradas e podem ser analisadas. Por outro, não há, em princípio, um cadastro universal que associe fácil e automaticamente endereço a indivíduo. Ferramentas forenses on-chain conseguem traçar caminhos e identificar padrões. Mas há brechas e técnicas, moedas de privacidade, tumblers, uso de serviços offshore, que complicam as investigações. Para governos preocupados com crimes financeiros e evasão fiscal, essa incerteza é inquietante. O quarto motivo é geopolítico. Moedas que não dependem de uma única autoridade podem empoderar estados ou grupos que buscam escapar de sanções ou diversificar reservas. Países sujeitos a restrições financeiras internacionais enxergam nas criptomoedas possibilidades de mitigar o impacto dessas medidas, nem sempre com sucesso, mas o suficiente para que a reação internacional ocorra. Ao mesmo tempo, jurisdições abertas a cripto atraem capital, talento e inovação, criando competição regulatória entre países. Essas razões não são apenas teóricas. Várias reações estatais já aconteceram e continuam acontecendo, em diferentes tons e direções. Alguns governos escolheram restringir atividades. Houve episódios em que mineração e exchanges enfrentaram proibições ou pressões para encerrar operações locais, levando certas atividades a migrarem para outras regiões, com custos e arquiteturas diferentes. Outros estados apostaram na regulação estrita, impondo regras de KYC/AML, obrigações de reporte fiscal e responsabilidade sobre provedores de serviços, transformando exchanges em pontos de controle semelhantes às agências bancárias de sempre. Em contraste, algumas nações foram mais ousadas e aceitaram formalmente o uso de criptomoedas em transações nacionais, em uma tentativa de atração de investimentos ou inclusão financeira. É importante ressaltar que essas respostas estatais variam amplamente. Não existe uma única reação global. Alguns governos tentam banir por completo, outros regulam fortemente, e alguns adotam uma postura de experimentação,
inclusive com a criação de moedas digitais controladas pelo próprio Banco Central, as chamadas CBDCs, que oferecem, em teoria, controle total sobre moeda digital e garantem ao Estado a capacidade de monitorar e influenciar diretamente fluxos econômicos. Mas o Bitcoin não é uma solução milagrosa. Há riscos e limitações reais que moldam sua capacidade de se tornar um substituto universal das moedas tradicionais. O primeiro risco é a volatilidade. Para que algo funcione como dinheiro pleno, precisa desempenhar 3 funções: meio de troca, unidade de conta e reserva de valor. A volatilidade histórica do Bitcoin dificulta seu papel como unidade de conta para transações correntes. Empresas e consumidores hesitam em precificar bens em um ativo, cujo valor pode oscilar dezenas de pontos em dias. Soluções em camadas, contratos de hedge e mercados de derivativos aliviam esse problema para alguns, mas não o eliminam. O segundo risco é a governança social. O protocolo Bitcoin é software governado por social consensus. Desenvolvedores propõem mudanças, mineradores e nós validadores decidem aceitá-las na prática. Isso cria uma dinâmica complexa. Mudanças fundamentais exigem coordenação entre atores geograficamente dispersos, com interesses diferentes. Às vezes, divergências geram hard forks. Outras vezes, a rede se mantém resistente a mudanças demandadas por interesses concentrados. Essa característica protege contra intervenções inapropriadas, mas também pode impedir ajustes rápidos necessários para a adoção em massa. O terceiro problema é o ponto de entrada e saída. A infraestrutura que conecta o mundo real ao mundo on-chain. Exchanges, custodians e provedores de carteira são frequentemente os pontos onde regulação e controle voltam a operar. Se um Estado proíbe ou regulamenta estritamente esses serviços, ele não destrói a rede, mas dificulta a vida de quem tenta converter ativos tradicionais em Bitcoin e vice-versa. Em suma, a descentralização surpreende, mas as pontes entre moedas tradicionais e criptomoedas continuam sujeitas a poder estatal. O quarto desafio é a questão ambiental e de escalabilidade. O modelo de consenso por Proof of Work exige energia significativa. Isso motivou debates sobre sustentabilidade e incentivou parte da comunidade a explorar soluções alternativas e melhorias de eficiência, além de argumentar que parte da energia utilizada vem de fontes renováveis ou desperdiçadas. Paralelamente, a capacidade de processar transações por segundo é limitada em uma cadeia base que prioriza segurança e descentralização, o que levou ao desenvolvimento de soluções de segunda camada para aumentar throughput e reduzir taxas. Também é preciso encarar a acusação de uso ilícito. Criptoativos, incluindo Bitcoin, já foram utilizados para atividades criminosas. No entanto, estudos apontam que, em comparação com o volume total de transações econômicas, o uso ilícito representa uma fração, e em muitos casos valores em dinheiro físico e sistemas bancários tradicionais mantêm participação maior no financiamento de atividades ilegais. Ainda assim, o potencial de uso indevido é real e justifica medidas regulatórias. A resposta correta não é ignorar o risco, mas calibrar políticas que reduzam abuso sem asfixiar inovação legítima. Diante desses elementos, quais futuros são plausíveis? Não existe um único destino escrito. Há um espectro de cenários, alguns mais prováveis que outros. Num cenário de coexistência, moedas fiduciárias continuam dominantes, mas ativos descentralizados ganham espaço como reserva de valor para parcela da população e como instrumento de transferência em contextos internacionais. Regulações tornam o acesso mais seguro e menos arriscado, enquanto inovações de camada 2 melhoram usabilidade e custos. Num cenário de fragmentação, desencontros regulatórios criam ilhas. Jurisdições com regulação permissiva se tornam polos de inovação, enquanto outras impõem restrições severas. Capital e talentos migram para locais com regras mais favoráveis. Um novo jogo competitivo entre países,
parecido com regimes fiscais e regulatórios que já vemos em outros setores. Num cenário de conflito, tensões geopolíticas transformam criptomoedas em ferramentas disputadas. Países usam ativos digitais para mitigar sanções. Instituições financeiras internacionais buscam padrões globais. E operações de fiscalização intensificam-se. Esse ambiente aumenta a pressão por regras transnacionais, mas também impulsiona tecnologias de privacidade e resiliência. Num cenário de adoção estatal parcial, alguns países adotam Bitcoin ou ativos similares como complemento legal, criando experimentos econômicos que oferecem lições ao resto do mundo. Eles podem ganhar autonomia financeira, mas também sujeitam seus cidadãos a riscos se não houver infraestrutura robusta e educação financeira. Num cenário de captura institucional, estados e grandes instituições financeiras integram elementos do ecossistema cripto em suas próprias versões. CBDCs, plataformas permissionadas e serviços custodiados, preservando o controle monetário enquanto aproveitam eficiências tecnológicas. Essa abordagem reduz a liberdade que a descentralização propõe, mas mantém a estabilidade que boa parte dos governos busca. Quais dessas vias predominarão? Muito depende de escolhas políticas, inovações tecnológicas e da pressão pública. Uma coisa é certa: a mesma lógica que permitiu a concentração de poder no passado, controlar o fluxo de valor, agora opera de outra forma. O surgimento de tecnologias que alteram as regras do jogo força instituições a reagirem. Algumas vão restringir, outras a incorporar, e muitas vão experimentar modelos híbridos. Para o cidadão comum, o que tudo isso significa na prática? Primeiro, que a educação importa. Entender mecanismos financeiros e tecnológicos reduz a vulnerabilidade a golpes e ruídos de mercado. Segundo, que participação cívica é necessária. Decisões sobre regulação, privacidade e eficiência econômica são escolhas coletivas, não inevitabilidades tecnológicas. Terceiro, que cautela e curiosidade devem caminhar juntas. É legítimo reconhecer benefícios potenciais de sistemas descentralizados sem romanticizar soluções. Voltando à imagem inicial, governos não temem apenas um código. Temem a perda de alavancas tradicionais sobre a economia, a dificuldade em vigiar fluxos e a erosão de receitas fáceis. Mas o medo não transforma automaticamente a realidade. Como no caso de Rockefeller, a sociedade reagiu com investigação, leis e mudanças institucionais. Hoje, diante de uma revolução monetária em curso, temos a chance de escolher como equilibrar liberdade financeira, estabilidade e responsabilidade coletiva. Se essa mensagem está falando com você e você quer entender melhor como proteger suas finanças e participar do debate de forma informada, inscreva-se no canal e baixe o guia gratuito na descrição com 5 perguntas para avaliar seu risco no mundo cripto. Conhecimento é a primeira defesa contra surpresas que redefinem sistemas inteiros. O futuro do dinheiro não é pré-determinado. A tecnologia oferece alternativas. As instituições oferecem respostas, as pessoas oferecem escolhas. Podemos testemunhar uma descentralização que empodera indivíduos, uma resposta regulatória que cria estabilidade, ou uma mistura complexa das duas. Em qualquer cenário, o essencial é manter a conversa pública, informar-se com fontes confiáveis e exigir políticas que protejam o bem-estar coletivo, sem sufocar inovação legítima. O mesmo impulso humano que construiu monopólios capazes de dominar indústrias, também criou ferramentas para dispersar poder. Cabe à sociedade, por meio de instituições democráticas e debate técnico, decidir como equilibrar essas forças. Se quiser se aprofundar, na descrição você encontrará uma playlist com análises detalhadas, white papers recomendados e um e-book que resume os pontos técnicos e políticos desta discussão. Deixe seu comentário com dúvidas e argumentos. Diálogo informado é a melhor forma de não deixar ninguém decidir nosso futuro financeiro sozinho.